Você é uma mulher que esconde a idade que tem, que pinta o cabelo, que faz plástica, que faz botox, que daria a vida para se livrar das suas rugas, da sua flacidez, que trocaria os seus 70 anos pelos seus 50 ou os seus 40 pelos seus 20? Será que você é aquela pessoa que usa a expressão espírito jovem? Por exemplo, Ângela tem 70 anos, mas tem um espírito jovem maravilhoso. O que significa isso? Esse hábito que a gente tem de defender a idade da pessoa dizendo que ela tem um espírito jovem. É porque vivemos numa cultura jovem-cêntrica, que valoriza só o que é jovem. E as pessoas mais velhas são desvalorizadas simplesmente pelo número que elas carregam na carteira de identidade. E isso é um caminho que vai trazer um desconforto para todas nós, porque se tivermos sorte, vamos envelhecer numa era em que a longevidade chegou para ficar, para vivermos cada vez mais e mais. Então, se a gente não mudar a nossa cabeça com relação ao valor que a maturidade tem e que a juventude tem, a gente vai sofrer muito com o nosso processo de envelhecimento. E pensa comigo, a tendência é de que você viva muito. Ah, mas eu não sei, eu posso morrer amanhã. Sim, você pode morrer amanhã. Todos nós podemos morrer amanhã. Acontece que a probabilidade de que você viva muito e muito mais do que você pensa é muito maior do que viver pouco ou morrer amanhã. Então, se a gente for mais inteligente e estratégica, a gente precisa planejar a nossa vida, construir uma realidade que vai durar muitas décadas ainda, ou muitos anos, dependendo aí da idade que você tenha hoje. Então vamos para uma conversa legal. Eu sou Cecília Xavier, terapeuta ocupacional, sou especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sou mestre em ciências da reabilitação. Mas isso para te falar que esse mundo da longevidade, de uma construção da vida com qualidade, é o meu trabalho diário. Eu vivo mergulhada nesse mundo. Então vale a pena você permanecer nesse vídeo até o final para que você leve de fato um conteúdo que faça diferença na sua vida e não simplesmente mais 3 minutinhos de vídeo que vão se somar a outros minutinhos fragmentados de informações que você vai receber hoje e que não vão provocar mudança nenhuma na sua vida. Então esse é um conteúdo muito importante, muito relevante, que vem de fontes científicas da minha formação como terapeuta ocupacional. Fica comigo até o final porque isso vai fazer diferença na sua vida. Não dá mais para continuar sem entender um pouquinho do que é a revolução da longevidade que já faz parte da sua vida. Você querendo ou não, sabendo disso ou não. Essa é a estrada que você está percorrendo. Então vamos para o conteúdo que vai realmente agregar a sua qualidade de vida hoje e amanhã. Eu separei alguns dados para que você tenha noção do que estamos vivendo no Brasil com relação ao envelhecimento das pessoas e inclusive no mundo também. Esse não é só um processo que o Brasil está vivendo. O mundo está passando por uma revolução da longevidade. Ele nunca foi tão prateado. Nunca tivemos tantas pessoas acima de 60 anos convivendo ao mesmo tempo, habitando ao mesmo tempo o nosso planeta. E essa é uma grande vantagem, na verdade. Diferentemente do que pensa a maioria das pessoas, ter um Brasil mais prateado é uma potência, só que a gente ainda não aprendeu a utilizar isso a nosso favor. Ao invés de colocar essas pessoas para dentro, para contribuir, para falar, ao invés de ouvirmos essas pessoas, a gente coloca elas à margem, a gente aposenta elas, a gente cala elas. Então, é um prejuízo de um tesouro, é como se a gente estivesse pegando os diamantes lapidados da nossa sociedade. E quando eu falo nossa sociedade, muitas vezes é a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, colegas de trabalho ou funcionários e colocando eles no cantinho, quietinhos, calados. Faz sentido? Faz sentido ter um tesouro guardado na gaveta sem desfrutar desse tesouro na vida?
Eu acho que não. Então eu trouxe alguns dados para que vocês entendam, dados da Organização Mundial da Saúde, do IBGE. Eu não vou citar exatamente todas as fontes para não ficar chato, tá? Mas são totalmente confiáveis. Presta atenção na sua realidade hoje, que já impacta a sua vida todos os dias. De 2000 para 2050 no Brasil, a gente salta de 13,8 milhões de idosos para 67 milhões aproximadamente, ok? São 5 vezes o número, é um crescimento de 5 vezes em número de idosos no Brasil. A gente vai ter em 2050 226 pessoas acima de 60 anos para cada 100 crianças e adolescentes. Então é mais do que o dobro. Por que as políticas públicas não estão considerando isso quando criam, né, os seus movimentos e as suas ações? Por que os políticos não falam das causas pelos idosos quando estão fazendo as suas campanhas para as eleições? Gente, temos problemas importantes para resolver, além de também termos que aprender a construir uma longevidade com qualidade agora. Porque se a gente não conseguir criar soluções para que a nossa vida longeva seja legal, divertida, tenha vitalidade, ela vai ser ruim, ela vai ser de sofrimento e ninguém quer isso. Então esse é um projeto pessoal, um projeto social, é um projeto que tem que envolver todas as pessoas, porque se tem uma causa que é de todo mundo, é a causa da longevidade. É essa causa do envelhecimento ativo, de uma longevidade com qualidade. Como que a sociedade vai lidar com esse novo mundo sem nunca ter pensado nisso, né? Complementando os dados, no Brasil, as pessoas acima de 60 anos produzem por ano 1 trilhão e 600 milhões de reais. E no mundo, elas produzem 500 trilhões de dólares no mundo. Então, assim, é uma movimentação absurda de dinheiro, é um poder econômico gigantesco. Só não vê o valor dessas pessoas quem não quer ou quem ainda não teve oportunidade de ter contato com essas informações. Porque a partir do momento que a gente se dá conta e se informa sobre a revolução da longevidade, não tem como ser a mesma pessoa. Inclusive, nesse momento da pandemia, outro dia eu assisti numa live da Carla Giacomin com o Alexandre Kalash, preciosa, ela disse, né, eles falaram sobre isso, que quando um idoso se vai por causa da Covid-19, ou milhares, né, de idosos chegam a falecer por causa dessa doença terrível, existem pessoas de 50 anos ficando órfãs, porque quem provia a casa era esse idoso ou essa idosa. Então, a gente não faz ideia do que as pessoas maduras hoje estão abarcando, do número de coisas que elas tomam conta e do poder que elas têm mesmo de gerenciamento financeiro, criativo, resolutivo. Nós precisamos dessas pessoas. Acontece que muitas vezes nem os próprios maduros sabem disso. Por terem sido criados numa cultura preconceituosa com a idade, que a gente chama de ageísta ou etarista, os próprios maduros começam a se retirar da participação social, das conversas, das festas, das atividades que gostariam de fazer, porque pensam que aquilo ali não é para mim mais, porque eu já tenho 40 anos. Eu já ouvi numa capacitação que eu dei, uma participante de 40 anos falando que eu não me matriculo mais numa escolinha de inglês porque eu penso que para mim já deu, que já passou da hora, já passou da época de eu fazer inglês. Gente, isso tudo está amarrado numa mentalidade ultrapassada. As pessoas maduras já estão botando para quebrar. Tem muitos exemplos por aí, mas num país continental a gente precisa de muito mais. Precisamos que as pessoas maduras assumam também, junto com os jovens, o protagonismo dessa mudança, porque a gente tem muito serviço. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum significativo. Agora, se cada um começar a trabalhar um pouco sua mentalidade, né, e mudar, às vezes, dentro da própria casa,
os valores com relação à idade e propagar esses conteúdos para outras pessoas, a gente vai movimentando esse país, com certeza. Eu acredito muito nesse movimento de um que leva para o outro, que chega até o outro, e aí a gente vai fazendo essa corrente da informação de qualidade que gera mudanças de comportamento positivas e positivas para todo mundo, porque não tem como isso que eu estou falando fazer mal para alguém. Isso é só para o bem, isso é para melhorar a vida de todo mundo. Porque quer coisa pior do que você desejar fazer alguma coisa, desejar entrar numa aula de dança, você ter o direito, você não está prejudicando ninguém, nem a si mesma, e você não vai, porque pensa que já está velha demais para isso. E com isso, sabe o que você perde? Você perde muito mais do que o prazer de dançar. Você perde o exercício de uma atividade física, você perde contato social com as pessoas, que é um baita capital que gera saúde, você perde estimulação cognitiva para o seu cérebro, você perde muitos sorrisos, seu humor, que poderia estar para cima, brilhante, radiante, fica mais para baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada atividade que você deixa de fazer porque pensa que está velha demais para isso é um prejuízo muito maior do que parece. As atividades são grandes potenciais transformadores para a sua vida. Só que os valores preconceituosos com a idade ficam encroados na sua cabeça, te prendendo. Gente, olha a Helena Shargel, aquela mulher fantástica que com quase 80 anos criou uma marca de lingerie para mulheres maduras. Ela desfila, ela é a própria modelo da marca dela e ela desfila com a lingerie dela maravilhosa. Então comece a olhar para as pessoas maduras com admiração. Isso é treino, isso é educação. Precisamos aprender isso. Quando você vir uma mulher ou um homem também de cabelo branco e até com o corpo mais curvado, mais envelhecido, mãos enrugadas, não parta do princípio que ali mora uma pessoa fraca, que mora uma pessoa que não tem o que dizer, que já está em declínio necessariamente. O que é estar em declínio? Declínio do quê? O corpo realmente vai declinando e não tem plástica que vai segurar isso. A gente cuida da nossa saúde física, sim, saúde mental, sono, alimentação, a gente faz um tanto de coisas para viver com saúde, viver com qualidade e ter um processo de envelhecimento mais saudável e mais feliz. Mas a gente não consegue impedir o processo de avanço de envelhecimento do nosso corpo. Por outro lado, os nossos processos de aprendizagem, de criatividade, de inteligência emocional, né, intrapessoal, inteligência interpessoal, isso só entra em declínio se você estiver doente. E com um determinado tipo de doença também. Eu sempre falo isso, porque as pessoas associam limitação à perda de vitalidade e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter limitação física, motora, você pode não andar, você pode ter limitação auditiva, visual, financeira, social, mas ser uma pessoa para cima, cheia de vitalidade. Então não associe idade a declínio geral. Aquela pessoa pode te dar um banho no que você precisa aprender, no que você precisa fazer. Ela pode te ajudar de diversas formas. Ela pode te escutar, pode te orientar, às vezes pode te salvar. Quantas vezes a gente não vê isso ao nosso redor? Pessoas maduras que agregam profundamente a vida de pessoas mais jovens. Então, troca as lentes, pelo amor de Deus, que você carrega nos olhos e no peito para as pessoas maduras. Você não sabe quem é aquela pessoa madura. Não é porque ela tem um cabelo branco e um corpo curvado, ou que ela usa uma bengala, uma cadeira de rodas, um óculos fundo, um aparelho de audição, que ela não tenha valor, que ela não tenha o que fazer, o que contribuir, que ela não deve estar ali. Pelo contrário, as pessoas mais velhas carregam a nossa história e a nossa história é muito importante
para que a gente dê seguimento ao que foi construído. A gente não reclama tanto dos políticos, né? Eu fui servidora pública, eu sei disso. Trocou a gestão, sai tudo, destrói-se tudo muitas vezes que a gestão anterior estava fazendo e começa do zero. Isso é jogar a vida fora, é jogar dinheiro fora, é jogar trabalho fora. Ninguém quer isso. Mas quando a gente deixa de ouvir as pessoas mais velhas, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está começando a reinventar a roda que já foi criada. Mas é preciso ver o valor de escutar como era antigamente. Não que hoje não tenha o seu valor, não seja interessante, não tenha os seus processos inovadores e fantásticos também, mas não dá para desconsiderar o que foi vivido já e que é carregado pelas pessoas maduras que querem transmitir para a gente, mas que os ouvidos permanecem fechados. Então isso acontece muito nas organizações, nas empresas. Claro, é complexo, a gente tem hoje cinco gerações, às vezes, trabalhando no mesmo setor. E como é um assunto muito novo, muitas vezes nem os gestores, as chefias sabem manejar aquelas equipes tão diversas. Mas eu te digo com certeza, a maior riqueza está na diversidade. É uma questão de todo mundo abrir um pouco a cabeça, sabe? Deixar os preconceitos de lado, fazer um exercício diário de quebra de preconceito, porque todos nós temos preconceitos sim, cada um tem os seus e do seu nível. Né? Preconceito racial, preconceito de idade, preconceito de classe social, preconceito porque é político, e com isso a gente vai se afastando das pessoas e perdendo a capacidade de construir soluções coletivas, que é o que a gente precisa. Agora, de um outro lado também, falando de empresas, mas dentro de casa a gente tem vários exemplos de preconceito com a idade. Quando a sua mãe falou que queria apresentar para você o namorado dela novo ou a namorada dela, qual foi a sua reação? A coisa mais comum que tem são os filhos encrencarem ou até impedirem, porque vira um problema tão grande na família que às vezes chega a uma ruptura dos laços familiares porque a mãe ou o pai quer namorar. Como se o idoso não tivesse vida sexual, como se a idosa não tivesse desejo sexual, não tivesse sexualidade. Gente, idosos têm relações sexuais. Espero que você também tenha, se você for mais jovem e não tenha chegado lá ainda, quando chegar, porque eu não me lembro quem falou isso, não tem nada melhor para a saúde do que estar apaixonado, do que estar num relacionamento saudável, que te motive, que te dê vontade de sair, de ficar bonita, de ter uma noite especial. Isso gera muita saúde. E por que as pessoas mais velhas estão proibidas de fazerem isso? Há pouco tempo, minha amiga Nara Borges me mandou umas fotos, um ensaio fotográfico muito bonito, de idosos, num ensaio assim sexual, com muita sexualidade, de casais. E eu confesso que eu não compartilhei no meu grupo de trabalho com relação ao tema da longevidade, onde tem umas 150 mulheres interessadas nesse tema. Eu confesso que eu não compartilhei aquilo porque eu pensei que eu teria que ir devagar com aquelas imagens, porque elas poderiam me interpretar mal. São imagens muito importantes de circular porque a gente não tem contato com esse tipo de referência. É tão novo isso que eu sei que eu seria mal interpretada se eu compartilhasse de qualquer maneira, no ímpeto ali com as pessoas. Mas eu ainda vou fazer isso, eu prometo que eu vou compartilhar aquelas imagens, porque elas precisam circular. A gente precisa quebrar isso na cabeça de que sexualidade, sexo, é só para os corpinhos jovens, para silhuetas magrinhas. Gente, vida sexual e sexualidade vai muito além de um corpo malhado, de um corpo enxuto e jovem. Então, esse preconceito está dentro das famílias. Eu estou falando de um. Quer ver outro? É muito comum. A mulher madura coloca uma roupa que ela adorou, que ela se achou gata com aquela roupa, curta, às vezes um decotão, e os filhos criticam e debocham daquela mulher, sabe? Falam que ela não tem idade mais para usar aquele tipo de roupa.
Outro exemplo. Ou o pai chega, o avô, e fala: eu vou me matricular no Enem, eu quero fazer um outro curso superior, eu quero fazer arquitetura. Hã? O senhor ficou doido? Você não tem mais idade para isso não. Para que você vai fazer arquitetura? Vô, você tem 80 anos, não dá mais tempo de nada. Gente, se você está viva, é porque tem futuro à frente. A gente não lida com o futuro e com a perspectiva de vida com prazo de validade, não. Não tem data limite para que você invista na sua vida. Vida é vida até a última respiração. Não tem essa de não investir num idoso porque ele é muito velho, porque ele tem 90, 100 anos. É impressionante, assim. Talvez ele tivesse que ter mais privilégios e mais prioridade exatamente porque ele já viveu mais. E claro, o horizonte para ele é mais curto, comparando-se com uma pessoa de 30 anos. Eu não estou discutindo isso. A relação com o tempo é diferente. Mas não existe isso de que não dá para ter projeto de vida porque você tem 90 anos, ou 80, ou 70. Eu tô falando muito, mas essa mentalidade está na cabeça de pessoas de 60, e de 50, e de 40. Então, vida é vida até a última respiração. Se qualquer pessoa viva tiver uma iniciativa de fazer algo novo, de se matricular num curso, de vestir uma roupa nova, de sair para dançar, não bloqueie essa pessoa. Essa é uma semente de vida que pode estar renascendo ali e que vai gerar muita saúde. E quando um ganha, todos ganham também. O coletivo ganha, a família ganha. Você prefere um parente desvitalizado, deprimido, caído, doente, ou uma pessoa para cima, que circula, que participa, que contribui? Deixa essa pessoa viver. Agora, se você for a pessoa madura, viva, permita-se, por favor. Quais são os seus sonhos? Por que eles estão estagnados? É uma limitação que realmente existe? Então, ajusta o sonho. Ou é uma limitação simplesmente da sua cabeça? A gente precisa ir contra esse sistema preconceituoso em que fomos criadas. Principalmente nós, mulheres, que já somos tolhidas em tantas questões. Não dá mais para abaixar a cabeça para as oportunidades que a vida nos dá. Um convite de uma festa, uma viagem, ou quem sabe um curso novo que vai te fazer pensar e refletir de uma forma muito produtiva. E que esse sim vai fazer diferença no seu dia a dia e na sua experiência com a vida. E para irmos um pouco mais fundo nos impactos que a revolução da longevidade já está gerando na sua vida, mais uma vez, independentemente da sua idade, eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você vai viver mais, tá vendo esse lindo joelhinho que você tem? Esse punho, essa coluna, esse tornozelo? São com eles que você vai seguir até o fim, com esse mesmo fígado, rins, coração e pulmões. Então, antes, esses órgãos vitais e esse corpo, essas articulações, também conhecidas como juntas, elas duravam apenas 40 anos, não tinha problema desgastar muito, que logo, logo acabava. Gente, mas agora, olha, já dizem fontes importantes que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu. Então, eu acho que esse nosso corpo que Deus nos deu merece um cuidado especial. Presta atenção nele, tá doendo? Respeita o limite. Cuida melhor deles. Dos joelhos, eu digo, das juntas, dos órgãos, da saúde em geral. Porque é com esse corpo que você vai até o fim. Outro exemplo de uma mudança que já chegou na sua vida, você tendo percebido ou não. As famílias hoje são reduzidas. Pensa comigo, quantos filhos tiveram os seus avós? Responde aí. Quantos filhos tiveram os seus pais? Quantos filhos você teve? E quantos netos você tem? Provavelmente você foi descendo uma escadinha nesse número aí, nesses números. Eles foram
seguindo uma ordem decrescente. Eu parto assim, quer ver? A grosso modo, 11, 6, 3, 1. 11, 6, 3, 1. Eu salto de 11 para 1. E para maioria, quase que absoluta das pessoas, é assim. Numa sala de aula, a gente vê esse exemplo ali, concretão na nossa frente. O que significa isso? O que você tem a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Porque as famílias reduzidas geram mudança enorme no seu cotidiano e no seu futuro também, quando você for bem idosa ou bem idoso, quando você estiver naquela idade mais avançada. Por quê? Antigamente, tinha-se muitos filhos e ainda tinha a questão de que a mulher era cuidadora universal. As mulheres já não aguentam mais isso, né? O Kalash fala isso. As mulheres estão muito desgastadas. Por quê? Foram para o mercado de trabalho e continuaram sendo as principais gestoras da casa, as principais cuidadoras das crianças e dos idosos, as cuidadoras universais. Mas a gente não dá conta mais desse lugar. Então, quem vai cuidar de você quando você precisar? Por exemplo, isso é consequência das famílias reduzidas. E são questões de todos nós, tá? Talvez você dê a sorte de ter alguém à sua disposição, mas isso vai ser cada vez mais raro. Então, isso nos coloca diante da questão da moradia, para quando precisarmos lá na frente, porque não sabemos com quem estaremos, se teremos companhia ou não, se estaremos casadas ou não, né? Se seremos viúvas ou não, se teremos nossos irmãos, filhos, onde estarão eles? Talvez morando em outro país, né? Talvez cuidando de suas próprias famílias, talvez não haja filhos, talvez não haja sobrinhos. Então, é uma mudança radical do sistema de funcionamento das relações sociais. Sim, precisamos contar com os nossos amigos, precisamos botar intensidade de investimento nas nossas relações com os amigos, porque eles precisam chegar como família realmente. E isso é maravilhoso, é uma solução muito maravilhosa, porque vão ser as nossas famílias escolhidas mesmo oficialmente. É com as nossas amigas que iremos contar na maior parte dos casos. Eu acredito nisso. Miriam Goldenberg fala disso no vídeo dela, em que ela fala da felicidade, não vou entrar nisso agora, mas ela fala que as mulheres pensam que com quem elas poderão contar verdadeiramente no futuro é com as próprias amigas. Mas esse é só mais um exemplo do que a revolução da longevidade está fazendo com a sua vida. E outro exemplo também é dentro das empresas. Se você tem um emprego fixo, pode observar o quanto as pessoas maduras estão mais presentes nesse ambiente e se você quer manter a sua carreira ativa, se você quer se manter no mercado de trabalho, vai precisar se atualizar, vai precisar entender que o aprendizado é ao longo da vida inteira e não um luxo, né, um direito, uma prática só das pessoas mais jovens. Não, não, não. Vira a chavinha e, se tem muito tempo que você não se matricula num curso, pode escolher o seu próximo curso, porque é preciso estar atualizada, não só para a questão do trabalho, mas para a questão pessoal também, para que você esteja dentro, sintonizada com os processos do seu tempo. Hoje é o seu tempo também. O seu tempo não é o tempo de antigamente. O seu tempo é o tempo da sua vida, do dia em que você nasceu até o dia em que você virar uma estrelinha. E se você está me ouvindo aqui agora é porque aí isso ainda não aconteceu. O seu dia ainda não chegou. Você está viva. Bota isso na sua cabeça. Você está viva, independentemente da sua condição de hoje. Vamos lá, vamos para frente. Vamos aprender coisas novas e agir. Não deixe que esse vídeo permaneça só na sua reflexão. Tá bom? Anota num papel aí pra mim agora e prega na sua parede. Ou pega seu batom, aquele velho que tá guardado, vai lá no seu espelho e escreve algo que você quer fazer pra você, independentemente da sua idade e da sua condição de vida hoje.
Coloca lá de batom vermelho no espelho para você não se esquecer de você. Essa atividade é uma forma de te lembrar de que você precisa investir na sua qualidade de vida, porque simplesmente você está viva e não faz o menor sentido viver como se não estivesse. Gente, chama uma amiga, uma pessoa de quem você gosta, do seu coração, vai conversar sobre isso, chama ela para fazer uma atividade em conjunto, mesmo que à distância hoje, mas é possível. Conecta o celular e vai fazer o que você quiser junto, vai tomar um chá, vai tomar um drink, vai tomar uma cerveja, vai tirar aquele material de tricô e de crochê que tá na sua gaveta lá, empoeirado, largado, que você amava fazer, tira aquilo da gaveta e dá energia para essa atividade, deixa as mãos trabalharem. Se é o seu caso de gostar de fazer uma atividade manual, agora, se não é, se você gosta muito das atividades intelectuais também, maravilhoso, vai fazer um grupo de leitura online, vai ler poesia com as amigas ou com os amigos também, ou com o namorado, com o marido, com os filhos, com quem você quiser. Tanta coisa boa para ser feita, não joga a sua vida fora. Agora, você vai encontrar desafios? Óbvio, alguma coisa nessa vida segue em linha reta, gente? Claro que não. Vão ter pessoas que vão te criticar, que vão te discriminar, mas isso aí sempre teve. Em qualquer atitude mais inovadora, mais ousada, isso sempre existiu e sempre vai existir. Agora, você vai pautar as suas ações com base em opiniões de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida? Sendo que estamos num novo tempo em que várias mulheres maduras estão abrindo as portas para você? Pelo amor de Deus! Então vamos lá, localiza as barreiras do que está te impedindo de fazer as atividades que você quer na sua fase de vida hoje. E responde se essas barreiras são muito gigantes realmente para o seu momento agora ou para a sua vida. Então refaz o projeto. Ou se é uma barreira que dá para ir tirando ela do seu caminho aos poucos ou de uma vez, aí depende do tamanho da barreira, depende do tamanho do nó. Mas você não pode deixar de correr atrás do que você quer para você. O mundo precisa de você, a sociedade precisa de você, eu preciso de você, meu filho precisa de você. Não dá para você ficar aí quietinha, parada, porque não faz sentido. Pode ser uma receita. Pega uma receita gostosa, mostra para as pessoas. Faz um exercício de exibição. Um exercício de exibição que eu falo é para que você comece a acostumar-se a sair um pouco do seu ninho, da sua casa, do seu esconderijo existencial. Tantos talentos eu tenho certeza que você tem, que ninguém sabe que você tem. Se as pessoas soubessem, trocariam com você sobre isso ou pediriam para você alguma encomenda, certo? Se quiser se profissionalizar em algo, tenha uma cara de empresa, mesmo sendo você uma pessoa só. Faça um cartãozinho de visitas, peça ajuda para alguém se não souber fazer, nas gráficas rápidas você faz, crie uma página no Face, no Instagram, vai indo, vai botando o seu negócio à vista das pessoas e as suas habilidades e os seus talentos. Não deixe que a sua idade tire isso de você. Então agora um rápido exercício, feche os olhos e se imagine no seu aniversário de 90 anos. Imagine a cena do dia do seu aniversário de 90 anos. O que você pensou? Pessoas costumam pensar em cenas muito felizes, rodeadas de pessoas queridas, pessoas amadas, e viagens, praia, natureza, comemoração, festa, maravilhoso. Então, use essa imagem para te inspirar a construir uma estrada que te leve a esses 90 anos que você deseja. Para que você viva isso dessa forma, você precisa trabalhar no sentido de se cuidar, aprender a se cuidar, certo? Aí sim, você terá uma festa linda de 90 anos e eu quero ser convidada para essa festa, ok? Quando eu chegar lá, eu prometo que vou fazer uma comemoração de arromba e você vai fazer parte dela. Outro dia eu falei com uma paciente minha, de 63 anos, uma mulher,
maravilhosa. E eu falei com ela, faz um exercício, olha para o seu corpo inclusive nu, e exercite perceber, enxergar a beleza no seu corpo do jeito como ele é hoje. Exercita isso porque quando você olha para uma pessoa mais velha e não vê beleza ali de nenhuma forma, não olha para os olhos dela e sim para a pele simplesmente, você vai ter o mesmo olhar sobre o seu próprio corpo e isso vai te barrar de muitos processos felizes, positivos e produtivos. Então, vamos começar a olhar para o nosso corpo na fase em que você se encontra e começar a valorizar esse corpo, a ver a potência nesse corpo da maneira como ele é hoje. Fernanda Montenegro fala coisas lindas sobre isso. Ela com aquelas rugas que são as estradas que ela percorreu, que são as histórias que ela tem para contar. Ela não é aquela mulher fantástica à toa. Ela está na melhor versão dela. Ela não teria a mesma cabeça, a mesma sabedoria de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás. Ela não teria. Aquilo foi lapidado pelo tempo. Tem determinadas habilidades e competências que só o tempo é capaz de produzir. Você pode ter o título que for, a formação que for, mas sem a experiência não terá o mesmo tempero ou a mesma sutileza de percepção, de intervenção que o tempo é capaz de trazer. Eu não estou dizendo que o tempo resolve tudo. Tem pessoas idosas e maturas emocionalmente, porque o amadurecimento emocional, a sabedoria, ela não vem naturalmente com o tempo. Ao contrário, você tem que trabalhar para conquistar. Você tem que conquistar isso. E isso não tem atalho, isso é preciso ser lapidado ao longo da sua vida. Se nunca fez isso, começa agora, dá tempo e vale a pena demais. É dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida é cuidar da sua cabeça. Agora, se deixar correr, o tempo por si só não te tornará uma mulher sábia. Você terá 70, 80, 90 com uma cabeça lá de trás. De 20, de 30, de 10 às vezes, como eu já vi aqui. Certo? Lembre-se disso. O crescimento de um espírito, o engrandecimento do seu espírito não tem limite. Transforme isso num motivador de querer cada vez mais, em um impulsionador para a sua vitalidade. Transforme esse fato de que isso não tem limite num trampolim que vai te levar a experiências nobres na relação com a vida. Se existem pessoas que alcançaram isso e pessoas muitas vezes com histórias de grande dificuldade, você também pode aprender. É só abrir a guarda para novos aprendizados e se colocar em movimento diante do seu desejo. Exercita no concreto. Se você constatou já o que você quer, as barreiras e o próximo passo, tem que dar uma forçadinha nesse momento para que vire ação de verdade. Senão você vai querer, vai planejar, vão se passar mais 10 anos e você vai estar no mesmo lugar. Na hora de agir, é a hora talvez mais difícil, assim, não sei se é a mais difícil, uma das mais difíceis. Aí tem que dar um empurrãozinho para que você faça virada, tá bom? Não é muito confortável, mas depois você ganha o céu. E esse é o próprio movimento da vida. Essa dinâmica de desejar, ir adiante, tropeçar, aprender, levantar, seguir, se encantar com esse processo de construção. Fazer dele um eixo próprio não vai te deixar cair e permanecer na queda nunca. Você vai cair sempre, claro, mas permanecer da queda é diferente. Você não precisa permanecer aí no chão. Você pode construir um outro caminho. Então, para fechar, eu sugiro que você
Tire do foco a sua idade cronológica. Pense em quem você é hoje, o que você deseja, quais as suas possibilidades, para que a vida volte a se conectar com você. Esse é um conteúdo para todas as pessoas que ainda não se depararam com as informações sobre a revolução da longevidade. Então encaminhe esse vídeo para suas amigas, mãe, irmãs, tias, para quem você pensar que vai se beneficiar, que merece saber do que está vendo, para que essa pessoa possa fazer parte dessa nossa revolução que está já em andamento e que a pessoa não pode perder esse bonde. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque no sininho, inscreva-se no meu canal Cecília Xavier, porque vem muita coisa boa por aí, você não deve ficar fora disso.